uma mãe dedicada, um filho perdido e um segredo guardado por anos. Em meio à busca pela verdade, destinos entrelaçam-se de maneira inesperada. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Charlotte Brown começou a trabalhar em um orfanato quando já era uma mulher bastante velha e sábia. Ela fez isso em parte porque se sentia solitária e sem esperança, e em parte porque amava crianças que sempre sentiam o mesmo por ela. Doía o coração de Charlotte olhar para as crianças desafortunadas que acabaram crescendo sem seus pais por um motivo ou outro. A mulher se tornou uma espécie de avó para todas as crianças no orfanato e sinceramente amava cada uma delas. Charlotte lia contos de fadas para as crianças na hora de dormir, brincava de jogos educativos com elas e simplesmente as tratava como se fossem seus próprios netos. Poucas pessoas sabiam que a vida da mulher estava longe de ser feliz e havia várias razões para isso. O marido de Charlotte faleceu em um acidente de carro muitos anos atrás e seu único filho desapareceu aos 15 anos. Kevin era um filho tardio pelo qual o casal esperava a vida toda. Ele nasceu quando os pais já tinham mais de 40 anos e foi visto como o presente que ajudou a fortalecer muito a família que antes não tinha filhos. Kevin estava crescendo como um menino inteligente e obediente que nunca deixou de surpreender seus pais. A vida do adolescente estava planejada para os anos vindouros e não havia sequer o menor sinal de problemas. Foi assim até um dia fatídico quando Kevin, com 15 anos, foi fazer canoagem e pescar em um rio com alguns amigos. A única coisa que os adolescentes não levaram em conta foi a forte correnteza que virou o barco com uma rajada poderosa e os lançou na água fria. Kevin foi o menos afortunado. A correnteza o pegou, o girou em um redemoinho tempestuoso e o levou direto para as corredeiras rochosas. Os amigos de Kevin conseguiram chegar à margem, mas os elementos impiedosos não deixaram Kevin sair e o levaram rio abaixo. Apesar da extensa busca da polícia e dos guardas florestais, o corpo do adolescente nunca foi encontrado. As equipes de busca desceram o rio por milhas tentando encontrar qualquer sinal de Kevin, mas os guardas florestais nunca conseguiram encontrar nada além de um dos tênis dele que apareceu na costa 2 dias depois. A correnteza é muito forte aqui, então o corpo poderia ter facilmente ido parar fora do estado, disse o líder da equipe de busca, baixando os olhos desconfortavelmente. Charlotte já tinha perdido o marido em um acidente 2 anos antes, e agora o desaparecimento do filho veio como mais um golpe extremamente doloroso do qual ela achou muito difícil se recuperar. Foi por isso que a mulher, cansada de se sentir solitária e sem esperança, decidiu arrumar um emprego em um orfanato, apesar de sua idade já avançada. Ao olhar para os pequenos alunos, Charlotte recordava dos anos em que seu filho Kevin era o mesmo pequeno aventureiro que valorizava a diversão acima de tudo. Onde você está, meu filho? Pensou a mulher tristemente, lembrando que cerca de 15 anos haviam se passado desde a trágica morte de Kevin. É claro que Charlotte já havia se acostumado há muito tempo com o fato de que seu filho e marido se foram, e por isso ela tentava não pensar muito nisso, dedicando todo o seu amor e afeto às crianças do orfanato. A mulher se esforçava ao máximo para proporcionar a eles um cuidado parental do qual haviam sido privados. Os alunos amavam Charlotte e às vezes até a chamavam de avó. Um dia, um novo aluno chamado Lewis chegou ao orfanato. O menino tinha apenas 5 anos e muitos dos cuidadores ficaram chocados ao saber que o pobre garoto havia perdido os pais tão jovem. Mas isso não foi a única coisa que surpreendeu Charlotte, que amava todos os seus alunos sem exceção e nunca destacava nenhum deles. No entanto, esse menino era realmente especial, pelo menos foi o que ela pensou quando o viu pela primeira vez. A mulher simplesmente não conseguia acreditar no que via. Meu Deus, isso é simplesmente impossível, sussurrou a velha, segurando o coração. Charlotte ficou tão surpresa porque Lewis era a cara do seu filho que desapareceu há muitos anos. Meu Deus,
ele se parece exatamente com o meu Kevin naquela idade de 5 anos. A mulher pensou, segurando a mão do menino. Ao conhecer Lewis, Charlotte não pôde se conter. Ela imediatamente começou a prestar mais atenção nele, do que nas outras crianças. Sentiu como se tivesse sido transportada para o passado, para o tempo em que ainda era uma mãe, criando seu filho Kevin de 5 anos. Como é possível que eles se pareçam tanto? Me pergunto quem são os pais do menino, pensou Charlotte, cada vez mais interessada no passado do menino, tentando entender o que estava acontecendo. A velha mulher se virou para o diretor do orfanato, que tinha muito mais informações sobre as crianças do que qualquer outra pessoa. Benjamin Gray ficou muito surpreso com as perguntas da velha mulher, já que de repente ela ficou muito interessada na vida de apenas um de seus alunos. Depois de analisar os documentos do menino, o homem rapidamente encontrou o registro feito no dia em que o menino chegou ao orfanato. Acontece que Lewis foi trazido por uma mulher chamada Samantha Ramirez. Ela realmente trouxe o próprio filho para o orfanato? Exclamou Charlotte. De acordo com Samantha, ela não é a mãe do menino. Aparentemente, ela estava enfrentando alguns problemas financeiros e não podia mais cuidar do menino, disse o Sr. Gray. Algo clicou na cabeça de Charlotte. A mulher percebeu que, para entender tudo, precisava descobrir quem eram os pais biológicos do menino. Depois de agradecer ao diretor do orfanato por sua ajuda, Charlotte imediatamente começou a agir. Com as informações que obteve do Sr. Gray, a velha mulher encontrou o endereço da mulher que trouxera Lewis para o orfanato. Ela morava em uma cidade próxima, em uma pequena casa inclinada. Charlotte decidiu não adiar as coisas e foi ver Samantha Ramirez no dia seguinte. Acontece que ela era tia-avó de Lewis. Ela cuidou do menino por um tempo depois que sua prima faleceu. E quanto ao pai do menino? Por que não há informações sobre ele? Perguntou Charlotte com cautela. Bem, eles terminaram antes mesmo de Lewis nascer. Minha prima Raquel nunca foi boa em entender as pessoas. Nunca teria tido um filho com um homem que trabalhava como zelador, disse Samantha sem esconder seu desprezo. As últimas palavras fizeram Charlotte estremecer ao perceber que estava no caminho certo. Um zelador. Você sabe onde o pai de Lewis trabalha? Por que você não o contatou e explicou a situação? Seria muito melhor do que privar o menino de seu pai, observou a velha mulher. O rosto de Samantha Ramirez mostrou claramente que ela discordava. Felizmente, optou por não iniciar uma briga e simplesmente disse que não queria ter nada a ver com aquele zelador. Ele trabalha no parque da cidade, aquele atrás da prefeitura. Veja aquele prédio de tijolos vermelhos. O parque fica bem atrás dele, Samantha acrescentou antes de se despedir e bater a porta. A velha mulher suspirou tristemente e seguiu lentamente na direção indicada pela mulher briguenta. Ao se aproximar do parque, Charlotte Brown não pôde deixar de sentir-se muito agitada. É claro que a mulher não tinha realmente esperança de conseguir encontrar o zelador em seu local de trabalho. Mas quando Charlotte passou pelo arco de concreto da entrada, ela viu um homem na casa dos 30 anos vestido com macacão. O zelador era bastante habilidoso com a vassoura e o ancinho, recolhendo as folhas caídas em um saco de plástico. O rosto do zelador parecia familiar para Charlotte. Ao se aproximar, ela o admirou involuntariamente, um homem alto e forte. Ao ver a velha mulher diante dele, o zelador parou e ergueu uma sobrancelha, perguntando: Senhora, há alguma coisa em que eu possa ajudar? O som da voz dele fez Charlotte se emocionar. Você é o Kevin, você é meu filho Kevin! Exclamou a velha mulher. Lágrimas escorreram pelo rosto de Charlotte quando ela notou uma pequena cicatriz no pescoço do homem, que ele tinha desde quando era pequeno. Kevin tinha a mesma cicatriz, a adquiriu quando caiu de uma árvore,
sussurrou Charlotte, ainda incapaz de entender o que estava acontecendo. O zelador apenas ficou ali, olhando nos olhos da velha mulher que acabará de chamá-lo de filho. De repente, o homem sentiu tontura, incapaz de lidar com as lembranças que começaram a inundar sua mente. Ele segurou a cabeça com dor. Foi só agora que Kevin se lembrou do que estava escondido dele por tantos anos, atrás da barreira protetora da memória. As imagens e visões vieram à mente do homem. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu há 15 anos, e havia muito o que lembrar. Ele lembrou da correnteza forte, de como bateu a cabeça em uma pedra e do casebre de um mendigo idoso, localizado muitas milhas rio abaixo de sua casa. Kevin perdeu a memória com o impacto e só recuperou os sentidos 2 dias depois, no casebre de um pescador sem teto que encontrou o adolescente na margem. O solitário ermitão idoso imediatamente gostou do garoto, achando que ele poderia se tornar um excelente ajudante um dia. Por isso, deliberadamente enganou Kevin e disse ao garoto que ele era seu filho. Claro que o homem estava correndo um grande risco, porque a memória do adolescente poderia ter voltado a qualquer momento. Mas, por outro lado, o sem-teto estava cansado de estar sempre sozinho e decidiu correr o risco. Assim, sem escolha, Kevin compartilhou sua vida com o sem-teto. Por uma reviravolta do destino, sua memória nunca voltou, muito provavelmente porque Kevin nunca encontrou nada ou ninguém de seu passado. Se o homem tivesse voltado à sua cidade natal, os rostos e lugares familiares certamente o teriam ajudado a recuperar sua memória. De qualquer forma, Kevin foi forçado a viver a vida de outra pessoa todos esses anos, nem suspeitando que tinha sua própria. E agora, tendo se lembrado de tudo, o homem olhou para sua mãe, que estava 15 anos mais velha, e não conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Durante esses 15 anos, Kevin não apenas cresceu e se tornou um adulto, mas também encontrou o amor de sua vida, a quem perdeu por sua própria estupidez e ciúmes. Imagine a surpresa do homem ao descobrir que tinha um filho de 5 anos, Lewis. Meu Deus, você tem certeza? Eu nem suspeitava que Raquel estava grávida. Isso é uma reviravolta inesperada, exclamou Kevin com lágrimas nos olhos, finalmente abraçando seu filho depois de tantos anos. Charlotte Brown não poderia estar mais feliz. Durante 15 longos anos, a mulher tentou se acostumar com a ideia de que seu marido e filho tinham ido embora para sempre, e que ela tinha sido deixada sozinha neste mundo. Na verdade, Kevin não estava apenas vivo, mas ele até tinha um filho que, sem saber, ajudou a família Brown a se reunir ao ter aparecido no orfanato onde Charlotte trabalhava. Segurando sua mãe pela mão, Kevin caminhou até o ponto de ônibus com ela. Mais do que qualquer coisa neste mundo, ele queria conhecer seu filho pequeno que o aguardava no orfanato. O encontro entre Lewis e Kevin foi muito emocionante. Ao pegar seu filho, o novo pai se sentiu como a pessoa mais feliz do mundo. Olhando para o rosto alegre de Lewis, Charlotte tinha certeza de que Kevin faria de tudo para garantir que o menino nunca precisasse de nada. Os caminhos do Senhor são insondáveis, e esta incrível história é mais uma confirmação disso. Estejam separadas por 1 ano ou por 15, nunca se deve esquecer que a separação sempre terá um fim, e mais cedo ou mais tarde, almas impedidas certamente se reencontrarão. Essa história nos ensina que nunca devemos perder a esperança, pois mesmo nas situações mais difíceis, a possibilidade de reencontro e reconciliação sempre existe. Curta, se inscreva no canal e ative as notificações.